Olá, povo abençoado! Estamos aqui para conversar mais uma vez sobre todas as bênçãos e sobre a proteção de Deus que Ele tem para a vida de todos aqueles que o buscam. Lá em Salmo 64, Davi conversava com Deus e ele dizia: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades e preserva a minha vida do terror do inimigo, porque Davi passava por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas aflições. Ele era um homem que temia Deus, mas ele passava por dificuldades como todos nós, e muitas vezes essas dificuldades eram geradas por causa da desobediência dele. Ele não fazia aquilo que Deus pretendia para ele, que Deus orientava para ele fazer, até através dos profetas, e acabava sofrendo as consequências, digamos assim. Mas ele sempre orava a Deus, ele buscava a Deus e ele dizia: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Muitas vezes ele foi atacado com palavras, com atitudes, e as nações se levantavam contra ele, e ele sempre estava buscando a Deus, e Deus dava a ele a resposta definitiva no momento certo. E isso serve para nós também. Hoje em dia nós não temos praticamente batalhas físicas, né? A não ser lá a Rússia contra a Ucrânia, que estão em guerra, mas nós temos muitas batalhas e lutas espirituais. Como diz a palavra de Deus, a nossa luta são com as potestades, com os espíritos dominadores, né? Então, tudo isso vem para atrapalhar as nossas vidas, mas nós temos que ter a atitude de Davi, de buscar a Deus, de dizer: Deus, eu estou com essa dificuldade, eu estou com uma doença grave, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com uma situação financeira muito devastada, então me ajuda, me socorre. Como disse Davi: ouve a minha voz neste momento, que é um momento de complexidade, que é um momento que eu estou perplexo, que eu não sei o que fazer, que eu não sei para onde ir, que eu não sei qual é a atitude que eu devo tomar. Então Deus quer ouvir a nossa voz. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Não apenas a voz do nosso coração, mas a nossa voz em si. Então vamos falar com Deus, vamos chamar Ele para nos socorrer no momento da dificuldade, no momento de situações complexas que todos nós, seres humanos, um dia vamos passar ou estamos passando, mas Deus é o socorro bem presente na tribulação. Então busque ao Senhor, vamos fazer como Davi, não nos seus momentos de desobediência em que ele sofreu as consequências, mas nos momentos em que ele é um exemplo para nós em oração. Em tudo ele buscava a Deus, até quando ele fazia alguma besteira e vinham as consequências, ele orava a Deus e reconhecia que estava cometendo um erro, que cometeu um erro, e pedia para Deus socorrer, para Deus perdoar, para Deus levantar ele. E ele foi um grande homem de Deus, apesar dos seus erros, dos seus defeitos, porque ele sempre se consertava com Deus, ele falava com Deus, e é isso que nós temos que fazer. Pedir para Deus: me socorre, me ajuda, me fortalece, porque Deus, como eu disse, é o socorro bem presente nas tribulações. Então a nossa luta não é com a carne, como diz a Bíblia, a nossa luta é espiritual. Existem muitos malfeitores espirituais que atacam a vida das pessoas. Isso está escrito na Bíblia, e Deus é fiel para derrubar todos estes males, para derrubar estas potestades, para derrubar tudo aquilo que influencia negativamente as nossas vidas. Então vamos pedir o socorro de Deus, vamos clamar a Deus. Entra no teu quarto ou em qualquer lugar, se tu está no teu trabalho, né? Entra numa sala reservada, ou até mesmo no banheiro. Se tu não tem se tu tá em aflição, entra no banheiro, fecha a porta e clama a Deus. Diz: Senhor, ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Afasta de mim esse inimigo, afasta de mim esse mal. Eu não sei qual é o teu inimigo. Se é uma doença, se é problemas financeiros, se é problemas com filhos,
que possuem vícios, que estão no vício, se é problema conjugal, todos nós temos algum inimigo afligindo a nossa alma. Então nós temos que clamar a Deus, que conversar com Ele, que pedir ajuda dEle, porque Ele quer ouvir a nossa voz e tem um imenso prazer em nos responder, nos dar uma resposta definitiva no momento certo, no momento adequado. Então busque a Deus, ore a Deus, explique, fale para Ele qual é o teu problema, e Ele, na tua dificuldade, na tua perplexidade, como disse Davi, vai te responder, vai te proteger do terror do inimigo, vai te orientar, e tu serás mais do que abençoado, porque Deus está aí para abraçar, para acolher e para fazer com que a gente seja cada dia mais feliz nesta terra. Ele não quer que sejamos infelizes. Deus criou o homem para ser feliz. Nós às vezes dificultamos as coisas porque ou desobedecemos a Deus ou deixamos de clamar, de falar com Ele, e o nosso relacionamento com Ele tem que ser como um excelente relacionamento na terra. Conversar com Ele pelo menos uma vez, 2 por dia, trocar ideias, pedir para eles a ajuda dele, porque ele sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então vamos clamar a Deus, principalmente, não somente, mas principalmente no momento de dificuldade e de perplexidade. Mas ainda assim, se você estiver feliz, fale com Deus, diga para Ele: eu estou feliz porque o Senhor me dá o melhor desta terra. Então vamos todos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos ter um relacionamento com Ele, e Ele nos dará todas as respostas como dava para Davi, e nós seremos mais do que abençoados. Um grande beijo, fica com Deus.